Então, esse é o interessante sobre metas. Você pode ir além da meta. E você vai, se estiver fazendo isso do jeito certo, você vai além da meta. Não é a meta em si. A meta não é a chave. A chave é quem você se torna na busca pela meta. E muitas vezes, quando você está fazendo as coisas do jeito certo, você realmente chega a dar um ponto em que é hora de alcançar a meta. E é como se você pensasse, eu nem quero mais essa meta. Eu quero isso aqui. Mas você precisa encontrar forças para fazer isso. Confira essa entrevista com Jim Shortkey, um dos maiores vendedores de carros da história. Ele transformou o negócio dele de estar à beira da falência para um império de várias concessionárias de sucesso, faturando milhões por ano. A gente fala sobre tudo isso. Neste vídeo também falamos sobre as mentalidades e os mentores que transformaram a vida dele e que ele acredita que podem transformar a sua. Jim, sou muito grato por você estar tirando um tempo para participar do programa. Estou super... Fico feliz que você tenha arrumado um tempo para me receber no programa. Eu adoro isso. Estou feliz por estar aqui. Então quero traçar um panorama. E eu estava lendo seu livro e vi 2 dados que, para mim, resumem uma das muitas transformações que você viveu ao longo da sua vida. E esses anos são 1998 e 2019. Em 1998, a concessionária da sua família era uma só, certo? Com 40 funcionários e vendia cerca de 800 carros novos e usados por ano correto. E em 2019, você havia transformado isso em 9 concessionárias com mais de 800 funcionários e mais de 15 mil carros novos e usados vendidos por ano. Correto? Há muitos princípios que tornaram isso possível. Não é como se pudéssemos simplesmente, dar uma receita e deixá-lo seguir em frente. Mas, para começar, você pode nos levar de volta àqueles primeiros dias de administração do negócio da família, como estava a sua mentalidade e o que precisava ser ajustado? Certo. Então, meu pai é o fundador da empresa. Eu sou da 2ª geração. A empresa foi fundada em 1974 e naquela época ela se chamava Courtesy Oldsmobile Jeep. É uma empresa que em breve fará 50 anos. Dito isso, eu sempre trabalhei no ramo automobilístico. Trabalhei em empregos de meio período no ensino médio e na faculdade. E, eu sempre quis estar no ramo de carros. Eu sempre quis vender carros desde jovem. E isso, obviamente, foi muito por causa do meu pai, Eu idolatrava meu pai, idolatrava o chão em que ele pisava. Eu queria ser como ele, esse tipo de coisa. Quero dizer, eu sempre quis ser um vendedor de carros. Então, avançando para 1979, eu me formei na faculdade. Tenho um diploma em economia e matemática. E eu, as pessoas perguntavam, o que você vai fazer agora? E eu dizia que ia vender carros. Tipo, o quê? Você vai trabalhar numa loja? Era tudo o que eu queria fazer. Então, em 1979, eu estava vendendo carros. E então eu fui muito bem vendendo carros. Por isso, fui promovido dentro da empresa e assim continuei minha carreira. Era basicamente voltada para vendas. Então eu era um vendedor e também dirigia as vendas. E no final dessa fase eu era o gerente geral de vendas. Meu pai foi fundador, proprietário e administrador. Ele cuidava de tudo, menos das vendas, mas ainda assim supervisionava essa área. Então, meu pai faleceu de forma muito repentina, em 24 de março de 1996, e ele literalmente caiu morto. Ele tinha apenas 63 anos de idade. E então, quantos anos você tinha na época? Eu tinha. Então teria sido em 1996, eu tinha 39, certo? Isso, 39 anos de idade, isso. E eu ainda sinto falta do meu pai. Quero dizer, eu me encontrava com meu pai todos os dias, durante toda a minha carreira no ramo de automóveis, exceto no começo. Eu me encontrava com ele todos os dias. A gente se encontrava às 8h30 da manhã e conversava sobre o ramo automobilístico, mas muitas vezes também sobre a vida. Então meu pai faleceu. Naquela época, minha esposa e eu possuíamos 24% das ações da empresa. Então, éramos proprietários, e eu era o sucessor natural. Tudo estava certo e legalizado para que eu comandasse. Mas meu pai faleceu. E eu costumo dizer, Aaron, se eu soubesse metade do que achava que sabia quando meu pai morreu, eu teria sido muito inteligente. O fato é que eu realmente não sabia o que estava fazendo, mas eu era arrogante. Então, uma coisa é não saber. Isso é uma coisa. Isso é uma má ideia. É outra coisa não saber, mas achar que sabe. Isso se chama arrogância, certo? E eu não queria ajuda. Eu não queria conselhos. Eu não queria assistência. Muita gente tentou me ajudar porque meu pai era um homem muito respeitado no ramo automobilístico. E eu simplesmente não queria nada disso. Eu só dizia, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. 2 anos depois, à beira da falência, recebo um telefonema da minha irmã num domingo à noite dizendo que, na manhã seguinte, ao abrir a concessionária,
A conta bancária ficará negativa em $55 mil. Os cheques vão voltar, me desculpe. E você sabe, foi algo devastador, muito deprimente, muito triste. Quero dizer, esse é o negócio do meu pai. Ele o administrou por 22 anos. Eu estou administrando há 2 anos. Estamos com um grande problema. Então, nem preciso dizer que não dormi naquela noite. Acordei na manhã seguinte, primeira coisa, fui direto para o banco. Eu acredito que você precisa enfrentar seus problemas de frente, fui direto para o banco. E eu disse para Al-Azhar que era meu contato. Ele me encontrou nos degraus. Eles nem tinham aberto ainda. Eu estava lá antes de abrirem, exatamente como você e eu acabamos de conversar. E me viu lá cedo, e isso é um grande problema, um grande transtorno. Eu estava triste, estava deprimido. Não deveria dizer deprimido, isso é algo clínico, mas eu estava muito triste, muito chateado. Provavelmente ansioso. Provavelmente era ansiedade. Sim, ansiedade. Eu sentia na minha cabeça que aqueles eram os cheques do meu pai. Como pude fazer isso? Como pude decepcioná-lo assim? Sentia que eram dele. E o nome dele estava no cheque porque era Jim Shorty. Eu sou Jim Shorty Jr. Então sempre era Jim Shorty Jr. E meu filho é Jim Shorty III. Então, de qualquer forma, o Al-Azhar me garantiu que esses cheques não iam voltar, o que foi tipo, muito obrigado. Eu peguei emprestado $100 mil para colocar o negócio de volta nos trilhos. E eu tinha que trabalhar, então agora era hora de trabalhar. E percebi o quão estúpido fui. Realmente estúpido. Não tenho medo de admitir, não é autodepreciação, é um fato, fui burro. Na época, eu li o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, escrito em 1937 durante a Grande Depressão. Era um livro sobre como enriquecer, porque se você parar para pensar, na Grande Depressão as pessoas não tinham dinheiro. Então ele escreveu esse livro, Napoleon Hill, para dar às pessoas a oportunidade ou a orientação, digamos assim, para ganhar dinheiro, certo? Então eu tinha esse livro. Eu estava lendo, mas não estava realmente colocando em prática. E acho que muitos de nós fazemos isso. Pegamos um livro, lemos e já queremos outro. Mas melhor colocar o primeiro em prática antes, né? Então, eu não estava colocando em prática. Então, eu comecei a colocar em prática. Então, naquela época, decidi que, embora Napoleon Hill já estivesse morto há muito tempo, eu teria uma conversa com Napoleon Hill em um sentido espiritual. E eu disse, Napoleon Hill, se você me tirar dessa encrenca, e era uma grande encrenca, eu vou fazer exatamente o que você me disser para fazer. Eu vou seguir tudo à risca, cada detalhe. Eu vou fazer exatamente o que você me disser para fazer. E número 1. E número 2, eu nunca mais serei arrogante. Nunca. E isso se tornou o meu credo. Isso se tornou meu chamado às armas, meu chamado para agir. Então eu peguei o livro, peguei uma caneta, peguei um marcador, comecei a seguir tudo à risca, cada detalhe. E uma das coisas que aparece, se você ler o livro, uma das coisas que fica muito clara no livro é: busque aconselhamento de especialistas. Encontre alguém que seja mais inteligente do que você e tenha uma conversa. Encontre alguém que já fez o que você quer fazer e converse com essa pessoa. Alguém que tenha feito isso com sucesso, devo dizer. Procure alguém que já fez isso com sucesso e converse com ela. E então, seguindo essa linha de pensamento, se você é o cara mais inteligente da sala, você está na sala errada. Você precisa sair dessa sala. Você precisa entrar em uma sala. A melhor sala para você estar é aquela onde você é o cara mais burro da sala, a garota mais burra da sala, certo? Então esse foi o conselho que eu tirei disso. Esse era o credo. Certo? E isso é meio que um paradoxo, onde eu acho que, não sei se foi o Yogi Berra ou alguém que disse algo como eu não quero fazer parte de nenhum clube que me aceitaria, cujo subtexto é que estou tentando alcançar as salas mais exclusivas, não porque seja uma questão de prestígio. Esse é o erro, achar que é uma questão de ego ou prestígio. Olha como eu sou legal por estar aqui. É porque as pessoas que realmente se isolam e guardam esses segredos não é necessariamente porque elas querem os segredos, mas é que elas poderiam ser completamente destruídas se simplesmente se expusessem ao público. Se conseguir acessar esses espaços, terá contato com uma sabedoria conquistada com esforço. É inacreditável, sim, e isso por si só já é um pensamento interessante, porque as pessoas que estão nessas salas são tão generosas e tão dispostas a ajudar, sabe? Elas querem ajudar. Elas querem passar essa informação adiante. Eles querem que isso também seja o legado deles, assim como eu quero. É por isso que estou fazendo o que faço agora. Enfim, o conselho era: busque orientação de especialistas, certo? Essa era a mensagem. E foi isso que eu fiz. Fui até o Sr. Hamilton, que era o ex-sócio do meu pai, e eu fui lá. Agora, pense bem. 2 anos atrás, eu era o senhor arrogante. Agora é assim, cara. Estou envergonhado, com o rabo entre as pernas e chapéu na mão. Fui até o Sr. Hamilton,
E eu disse, Sr. Hamilton, eu não sei o que estou fazendo. Eu preciso de ajuda. Eu gostaria de receber de você uma lista das 10 principais coisas que eu deveria fazer para ser um revendedor de automóveis bem-sucedido. E ele me chamava de James. Todo mundo me chamava de James. Os mais velhos me chamam de James. Os mais jovens me chamam de Jimmy. Meus amigos, devo dizer, me chamam de Jimmy. Mas para ele eu sou James. Ele disse, James, deixe-me pensar sobre isso. Volte amanhã de manhã. Eu vou ter uma lista para você. Então eu volto na manhã seguinte. E ele tem essa lista muito legal, toda digitada. Eu queria tê-la. Gostaria de mostrar para vocês. Geralmente guardo essas coisas, mas não sei o que fiz com ela. No dia seguinte, ele me dá a lista e começo a segui-la. Ele também trabalhava no ramo de concessionárias de carros. Sim, o Sr. Hamilton era um... Desculpe, sim. Eu presumo que as pessoas saibam disso. O Sr. Hamilton foi um concessionário de automóveis muito bem-sucedido. Trouxe meu pai para o ramo de carros. Foi sócio do meu pai por um tempo. E ele, sim, ele tinha os barcos, ele tinha os carros, ele tinha as casas, tudo o que eu queria. Eu queria ser ele no aspecto financeiro das coisas e no aspecto material das coisas. Ele simplesmente era. Então, eu fui até ele. E aí eu pego a lista. Ele me dá a lista e eu começo a executar a lista. Foi tudo o que eu fiz. Eu disse, aqui está essa lista, essas 10 coisas. Então, se você conseguir entender essa analogia ou isso, falando figurativamente, aqui, esse sou eu. Esse é o meu ponteiro. Quando ele fica parado, cara, não tem quase pulso, certo? Então eu começo a fazer a lista. E eu podia ver esse negócio começar a subir, cara. Eu podia ver. Tipo, eu começo a fazer a lista e estou fazendo, o ponteiro está se mexendo. Eu começo a ver uma luz no fim do túnel, quando não é um trem vindo do outro lado. E é tipo, isso é legal. Então eu volto para pegar mais ideias. Sr. Hamilton, de novo, muito bom. E tudo isso de graça, aliás, muito generoso, me deu mais ideias. Procurei então a Chrysler Financial, o braço financeiro da Jeep na época, Jimmy Long. E eles chegaram e foram tão generosos e tão gentis. Eles me deram outra ótima ideia que não temos tempo para detalhar, mas foi uma abordagem excelente para essa questão. Procurei também o Jimmy C. e Jim Kacharski, grandes amigos do meu pai, acho que isso faz parte, né? Fui até o Jim Kacharski, né? Ele me mandou isso. E você nem saberia por que é muito jovem, mas eram fitas VHS, tá? Elas tinham mais ou menos esse tamanho, certo? E você colocava elas e era uma fita de vídeo, certo? Era um vídeo de como ser, como administrar uma concessionária de carros. E tinham 4 módulos e apostilas. Então eu peguei essas coisas e usei até acabar. Eu ficava assistindo. E eu entrei para grupos de discussão estratégica, né? O cara mais inteligente da sala, sala errada. Então eu entrei nesses grupos onde as pessoas eram muito bem-sucedidas e me envolvi. E fui para programas de treinamento. Conversei com um contador nesse treinamento. Entrei em vários grupos de discussão estratégica e procurei Al Lazar, meu banqueiro. Perguntei, ei, o que faço agora? Alan, continuei assim, certo? E assim, com o tempo, fui desenvolvendo essa lista. Essa lista e essa lista. E ela foi ficando cada vez maior. E eu só continuei executando as listas. Tudo o que eu fazia era executar essas listas. E então passou de falência iminente, sabe? Como você disse, 800 carros por ano. E pode ter sido 1000. Estava nessa faixa, certo? 800. Eram 40 funcionários e apenas uma concessionária. A Courtesy Oldsmobile Jeep. Bem, a partir daí vamos esquecer 2019, porque eu saí em 2016, mas hoje, seguindo esses mesmos princípios que meus filhos seguem. Então, minha esposa e eu passamos o negócio para os nossos filhos lá em 2016. Isso fazia parte do nosso planejamento sucessório. Então, estamos fora. Não somos proprietários. Não temos nada em relação às concessionárias de carros, exceto os imóveis, ok? Então, estamos fora. Meus filhos, 4 filhos, Kate, Jim o terceiro, Russell James e Daniel James, são donos da concessionária, 100%, sem nenhuma participação nossa. Então, não tomamos decisões, não estamos envolvidos. De vez em quando, eles pedem nosso conselho e rapidamente ignoram. Sabe como é? Eu acho isso uma besteira. Enfim, hoje, esse grupo de concessionárias tem 17 lojas, eles têm um grupo na Geórgia. Eles têm um grupo de 5 concessionárias na Geórgia. Eles possuem uma grande concessionária em Boardman, Ohio, e recentemente compraram uma concessionária Toyota em North Hills. Então eles têm uma Toyota North Hills, Mitsubishi, Kia e Chrysler, Dodge, Jeep, Ram e Chuck em North Hills, além de 2 concessionárias Chevrolet. Então são cerca de 16, 17 concessionárias, dependendo de como eles fazem a conta. Tem mais de 1.100 funcionários e vende mais de 25 mil carros por ano.
E é sobre esse poder que estamos falando hoje. Voltando àquele período de 2 anos em que o negócio que seu pai construiu, seus primeiros 2 anos no comando antes de ter os mentores, enquanto você caminhava para a falência. 1 minuto, existem erros simples e não forçados que ficaram tão claros depois, mas que você estava cometendo, seja gastando demais em uma determinada área ou focando na coisa errada. Você pode explicar talvez quais são algumas dessas coisas que precisam ser esclarecidas? Então lembre-se, meu pai morreu. Eu o admirava muito, mas ainda sou Jim Shorty Jr. e vou tornar isso maior do que nunca. Então eu queria ampliar isso, certo? Vender mais carros, ganhar mais dinheiro, tudo maior, 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 maior. E esse é o erro, certo? Então, quando você está administrando um negócio, a coisa mais importante a qual temos que prestar atenção como donos de empresa é a nossa posição de caixa, certo? E então, quando você faz esse negócio crescer, é preciso mais dinheiro para mantê-lo funcionando. Enquanto isso, sem que eu soubesse porque eu não entendia, estávamos queimando caixa, certo? E então, à medida que fui me aprofundando nisso, entrando na contabilidade, quando percebi que a falência era iminente, conversei com um contador e mostrei meus números para ele. Eu estava em um seminário de treinamento, na verdade. Bem, essa é uma resposta longa para uma pergunta curta, mas está ótimo. Então eu fiz. Nesse seminário, eles nos fizeram isso. Era conduzido por um contador que nos fez fazer o chamado fator Z. E o fator Z são 7 diferentes índices no seu demonstrativo financeiro. Seu demonstrativo financeiro consiste no seu balanço patrimonial e na sua demonstração de resultados, certo? Você pega esses 2 demonstrativos, calcula 7 índices e isso gera o fator Z. Não lembro quais são esses índices. Era algo como dívida sobre renda, seus ativos e outras coisas desse tipo. Então são 7 deles. Então eles disseram, ok, queremos que você faça o seu fator Z. E o fator Z é uma medida da força do seu negócio, certo? Então eu faço o cálculo e acontece que foi aí que surgiu essa ideia de falência. Diz que minha falência é iminente. Pensei, que droga, fiz algo errado, sou bom de matemática, certo? É. Reviso tudo, presto atenção, apago, faço tudo. Falência iminente. Eu pensei, que diabos é isso? Então eu fico realmente chateado, eu fico triste, eu fico decepcionado. Tudo isso. Eu espero todo mundo sair da sala porque isso é constrangedor, né? Você não precisa levantar a mão. É. Sou melhor que ele aqui. Espero até o fim. Chego lá com lágrimas nos olhos. Falo, esse é meu número. Ele responde e digo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer e não vai acontecer, eu garanto. O que devo fazer? Ele disse, você tem que enxugar a operação. E aí está a sua resposta. É isso. Você tem que enxugar a operação. Eu fiquei tipo, do que você está falando? Você tem que cortar tudo. Você tem que cortar até os clipes de papel. Se você tem um funcionário que não é necessário, você tem que dispensá-lo. Corte tudo o que for possível, inclusive publicidade. Você tem que enxugar tanto a operação que o seu ponto de equilíbrio, que é um número importante, fique baixo o suficiente para que você possa vender uma quantidade razoável de carros, ganhar dinheiro e começar a reconstruir sua posição de caixa. Certo? Recompor o caixa. Além disso, se você está liquidando ativos que não necessariamente precisa, também está colocando dinheiro no banco. Então foi isso que eu fiz. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. A falência iminente e os $55 mil negativos na conta bancária. Tudo atingiu o auge simultaneamente. Então, mas essa seria a resposta para a sua pergunta. O que eu fiz? Arrogante, sabe tudo? Vamos ampliar isso. O que eu descobri depois de levar uma surra daquelas? Perder a arrogância, enxugar a operação e começar a gerenciar despesas, gerenciar o caixa e todas essas coisas diferentes que eu simplesmente não estava fazendo. Interessante é que tivemos várias entrevistas recentes com diferentes empresas que você sabe, em 2020, que foi difícil para tantas empresas, a menos que você fosse como o Zoom ou, sabe, a Peloton ou algumas dessas empresas, foi muito difícil para a maioria. São aquelas que de alguma forma já tinham levado um baque antes. Na verdade, conseguiram negociar. Tipo, sabe, J.D. Ewing ou Aline ou algumas dessas empresas diziam assim, a gente não demitiu uma única pessoa porque em algum momento tivemos aquele momento de reflexão e dissemos, cara, a gente realmente precisa ter um controle rigoroso do nosso balanço patrimonial e uma postura conservadora, sabe, olhando para trás.
Na nossa empresa, a gente fala sobre o nosso primeiro ano, não é bem a mesma coisa, mas a gente tinha $27.000 em faturas vencidas de clientes que já eram nossos. Não é bom. E não tinha dinheiro suficiente para a folha de pagamento. E eu me lembro de um sentimento parecido, olhando para aqueles números e pensando, cara, eu realmente não sei o que a gente vai fazer aqui. E sabe, aí eu comecei a conversar com as pessoas. É tipo, aqui está como você realmente escreve os termos do seu contrato de vendas. Aqui está como você envia suas faturas. Aqui está como você consegue o capital necessário. E mais uma vez, é assim, sabe? Você não consegue passar por uma experiência dessas com o ego completamente inflado, a menos que você seja talvez um sociopata. Eu não sei. Esse seria realmente o único jeito de lidar com isso. Minha palavra favorita para isso é pivotar. Então eu não me importo com as circunstâncias externas. Eu não me importo. A Covid-19 foi, na verdade, um chamado à ação, um chamado às armas. Eu tive que pivotar. Eu tive que fazer essa mudança. Eu fiz essa mudança, foi uma mudança pessoal no sentido de, ok, eu olhei para a situação e pensei, ok, isso está aqui, isso é comum, isso está piorando. E comecei a analisar e pensei, ok, bem, minha mudança foi, o que eu posso fazer para melhorar minha saúde, especificamente concentrando-me na imunidade. E eu pensei, ok, se eu conseguir deixar meu sistema imunológico realmente forte, então eu vou pegar Covid e não vai ser nada demais, certo? Bem, no final das contas eu estava certo, não estava? No final das contas, a Covid-19 realmente não é nada demais para a grande maioria da população. Em outras palavras, bem mais de 90% das pessoas pegaram Covid. Elas adoeceram, se recuperaram e continuaram. Eu, pessoalmente, peguei Covid. E não foi nada demais. E não estou dando nenhum conselho médico aqui, ok? Estou falando com base na minha experiência. Mas para mim, não foi nada demais. Agora, o que eu estava fazendo antes disso? Eu estava fazendo jejum intermitente. Eu estava tomando Shaolong. Eu estava praticando atividade física. Estava focado em melhorar meu sono, reduzir o estresse, meditar e experimentar várias práticas como sauna infravermelha, banho gelado e flutuação. Busquei ideias e orientação de especialistas persistindo nessas tentativas. Ideias, lista. E eu quero trabalhar nisso. Mas enquanto isso, com essa mudança, eu estou ficando mais saudável independentemente da Covid-19. Se eu estivesse nos negócios na Covid-19, teria mudado de direção. Ok, Covid-19 está aqui, é a realidade. Dizer que não está seria loucura. Mas, ao mesmo tempo, o que podemos fazer para aproveitar essa situação e administrar nosso negócio de forma mais eficiente? Foi isso que meus filhos fizeram. E eles realmente desenvolveram uma abordagem online muito séria e abrangente para vender carros. Eles nem podiam abrir, e depois puderam, mas já tinham essa plataforma online. Então eles estavam fechando negócios online, tudo, fotos online e conversas. As pessoas chegavam, os carros estavam na frente, limpos, prontos para sair, basicamente já tinham um acordo, só precisavam dirigir o carro. Então elas chegavam, dirigiam o carro e toda a papelada já estava pronta. E isso acabou sendo um método muito eficiente para vender carros. Então eles estavam fazendo isso e vendendo carros muito bem porque estavam preparados. Enquanto isso, o método antigo de chutar pneus, dirigir carros e ir à concessionária voltou. Sim, eles voltaram. Agora eles têm duas abordagens para o negócio. Por causa da Covid, e não me entenda mal, não faço piada com a Covid. Não é meu objetivo. Eu sei que pessoas morreram, muitas ficaram muito doentes e outras ainda estão muito doentes. Não estou fazendo piada ou minimizando, mas estava fora do meu controle. Certo. Como dono de um negócio, isso está fora do meu controle. E não adianta nada eu me envolver em toda a política, o dogma e tudo isso sobre como lidar com a Covid. Eu só posso lidar com isso de forma pessoal e corporativa na nossa pequena empresa, que, admito, é uma grande empresa, mas no contexto do mundo é uma empresa muito pequena. Sabe, 1.100 funcionários não é grande coisa. Provavelmente, no máximo, é uma empresa de médio porte em relação ao mundo. Enfim, então, nós controlamos como lidamos com a situação. E essa é a nossa escolha. E foi isso que eles fizeram. E foi isso que eu fiz. E, sabe, foi isso que fizemos durante a grande recessão. Quando o presidente Obama estava no cargo, e nós fizemos uma mudança de direção. Foi como, uau, fomos melhores durante a grande recessão. Ali aprendemos isso, você fala de adversidade. Então a grande recessão foi a pior depressão, vamos chamar assim, desde a Grande Depressão. Então, foi realmente ruim. Havia 16 milhões de carros novos vendidos antes da grande recessão. O ano de 2008 teve 10 milhões, então 6 milhões de pessoas sumiram. Uau! Eu disse ao meu pessoal, não vou falar dos 6 milhões que sumiram, mas sim dos 10 milhões que vão comprar carros este ano.
Vamos atrás deles. E nós vamos conseguir a nossa parte justa e mais um pouco. Então nós vamos pegar um pouco do seu, vamos pegar um pouco da fatia da Hannah e vamos conquistar o mercado. E foi assim que tivemos essa ideia. E enquanto todo mundo estava cortando, nós estávamos gastando. E eu sentia que se eu conseguisse passar pela grande recessão e perder dinheiro, desde que fosse um valor que eu pudesse perder, eu ficaria bem. Prefiro não perder, prefiro empatar, prefiro ganhar uns trocados. Mas eu tive uma ideia. A virada foi, presta atenção, chamada de plano da prosperidade. No início era o plano da depressão, o plano da recessão. E eu mudei. Eu disse, o plano da prosperidade. Vamos prosperar durante esse período. Então aumentamos nosso treinamento, aumentamos nossa publicidade, aumentamos nosso atendimento ao cliente. Tudo nós aumentamos. E acabamos ganhando mais dinheiro em 2008 do que nunca na história do grupo de automóveis da família Jim Shrunk. Uau! E na verdade repetimos isso em 2009, foi inacreditável. Porque o que acontece é que se você entende o cenário competitivo, então se você tem 100 pessoas com quem está competindo só para dar um número qualquer, e esse obstáculo, Covid-19, grande recessão, seja lá o que for que apareça, é uma situação externa. Aparece, 95% das pessoas simplesmente desistem e vão para casa. Foi exatamente isso que aconteceu durante a Covid. Muita gente desistiu, certo? Enquanto nós não desistimos. E então, quando você não desiste, se 95% desistem, adivinha? Seu campo competitivo agora caiu para 5 pessoas. Onde antes eram 100, agora são 5 pessoas. E assim você pode construir um negócio muito bem sucedido durante um ambiente externo muito tumultuado. Foi isso que aconteceu com quem fez as mudanças. Restaurantes e outros negócios mandaram muito bem. E isso, sabe, ao longo da história econômica, a Grande Depressão, há outros exemplos, é comum se referir às quedas, aos colapsos ou às crises financeiras como momentos em que fortunas são feitas. Porque se você está preparado, você não poderia ter gastado e ficado confortável com a perda se não tivesse fortalecido o balanço e mantido as finanças sob controle nos anos anteriores. Então você tem uma visão clara. Não é como se você estivesse apenas pulando no vazio. Você está entrando com um plano específico e consciência do que pode ser utilizado de forma responsável nessa oportunidade de crescimento. E você sabe, aproveitar essa oportunidade quando todo mundo foi, você sabe, atingido no estômago, ou derrubado, ou nocauteado. Fora do campo é onde acontece um crescimento especial? Sim. Empresários que realmente sofreram durante a Covid ou a grande recessão, podemos escolher qual preferir. Foi aí que eles cometeram um erro. Então, uma regra fundamental da contabilidade é que você deve ter no mínimo 6 meses de capital de giro, certo? De preferência, 1 ano. Então, quando eu estava falido, adivinha quantos dias de capital de giro eu tinha? 0. Era negativo, certo? Era 0. Então, o que aconteceu foi que, porque agora eu entendi isso, eu aprendi que o que você não sabe vai te prejudicar. Aliás, quem disse que o que você não sabe não vai te prejudicar? Isso é um conselho furado. Não preste atenção nisso. O que você não sabe vai te prejudicar. Então, Stan, o que eu aprendi com a falência iminente e depois seguindo em frente com o Sr. Hamilton é que caixa é rei. Caixa é rei, caixa é rei. E você precisa ter essa reserva de capital de giro. Então, 6 meses seria o mínimo. E o que isso significa? Então, se você está gastando, só para dar um exemplo, 100 mil por mês com suas despesas no seu relatório operacional, $100 mil por mês, isso significa que você precisa ter $500 mil disponíveis no banco no mínimo. Assim, se o seu negócio falhar, você terá dinheiro para sustentar o negócio. Então, você não tinha esse dinheiro. É isso. E o que você precisava fazer? Um consultor financeiro prudente iria cobrar essas pessoas com firmeza e pegar o seu dinheiro, certo? Exato. Porque isso tem que ir para pagar o seu pessoal. Enfim, você não tinha dinheiro para pagar o seu pessoal. Muito, e eu estava igual a você, no mesmo lugar. Então, mas o prudente seria 12 meses, certo? E então, eu não quero parecer arrogante e não quero que isso seja interpretado da maneira errada, mas eu estava preparado, no início da grande recessão, em 2008, para perder $1 milhão. Eu estava preparado para isso. Disse isso ao meu pessoal. Prefiro perder 500 mil. E eu disse isso para eles. Eu disse, mas de preferência,
E isso está até escrito no documento sobre a recessão. Eu realmente gostaria de perder 100 mil. Tipo, isso seria ótimo, né? Esse é o meu pensamento, certo? Parece meio estranho, né? Eu vou perder 100 mil. Tipo, o quê? Continuamos porque tínhamos a ideia certa. Era um plano de 24 pontos parecido com a lista que já discutimos antes do que faríamos. E, sabe, por exemplo, atendimento ao cliente. Nós vamos ser campeões em atendimento ao cliente. Se você não gosta disso, você precisa sair. Você não vai participar, certo? Então cuidaremos dos nossos clientes. Nós vamos criar um ótimo ambiente para eles. Não ia ser um clima deprimente de recessão. Fazíamos cookies com gotas de chocolate, pipoca, enfeitávamos o showroom com balões e tocávamos músicas animadas diariamente. Então, quando as pessoas entravam, elas viam esse ambiente que era realmente positivo. E nosso pessoal, nós fazíamos reuniões motivacionais todos os dias para animá-los, certo? E também fazíamos treinamentos, intensificamos nossos treinamentos. Então pensamos, ok, se não vamos ter clientes, vamos treinar pra caramba. E a minha visão era, quando sairmos dessa situação, quero estar muito melhor do que quando entrei. Então, essa era a minha visão. Então, treinamento, e eu sentia que se eu mantivesse minha publicidade ativa e até aumentasse, eu teria uma presença tão forte no mercado que, quando as coisas mudassem, eu estaria em posição de aproveitar isso. Aumentei meus níveis de estoque, certo? Tudo foi agressivo. E acabou que eu estava certo. Certo. Acabou que eu estava certo. Então, estávamos fazendo tudo isso e estávamos conseguindo. E o que aconteceu foi que, com essa grande recessão, a publicidade, como quase todo mundo desistiu, eu consegui a publicidade que antes custava $1, agora eu conseguia por 50 centavos. Meu retorno sobre o investimento era o dobro. A fábrica não conseguia vender carros, certo? Porque ninguém estava comprando. Porque 1 milhão de pessoas, 6 milhões de pessoas sumiram, então havia promoções nos carros. Então eu consegui essas promoções nos carros. Tipo, ei pessoal, consegui essas ofertas, venham nos ver. Então eu aumentei a publicidade, consegui as ofertas, treinei o pessoal, preparei o ambiente quando eles chegavam. Resumindo, estávamos tocando o nosso negócio. Não conseguíamos atender todo mundo. Não conseguíamos atender o telefone rápido o suficiente. Lembro de uma vez em que eu estava em uma reunião de vendas e eles disseram, e a gente avisava sobre as ligações de vendas. Então estávamos em uma reunião de vendas. Se chegasse uma ligação de vendas, o vendedor saía da reunião, certo? E eu tinha uma coisa acontecendo com um carro e a mensagem, ou a recepcionista, desculpe, disse: ligação de vendas nas linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu pensei, o que é isso? Não conseguíamos atender as ligações nem todos os clientes. Trouxemos minha esposa e minha irmã para falar com os clientes. Isso foi durante a grande recessão. E tínhamos algumas pessoas que lavavam carros. Chamamos elas para o atendimento só para falar com os clientes. Um deles, Dan Garber, ainda trabalha na concessionária vendendo carros. Isso é uma pequena mudança de rumo, né? Aqui ele vê a oportunidade. Ele está lavando carros. Ele entrou e agora vende carros e construiu uma boa carreira, tudo devido à grande recessão. Entende onde quero chegar? Sim. A grande recessão foi uma oportunidade porque todos desistiram. Faz sentido? Com certeza. E o que fica claro desde a primeira vez que conversei com você até agora é ter a atitude certa, se você quiser chamar assim. Estado de espírito, modelo mental, conjunto de, estratégias práticas para lidar com qualquer problema que você possa enfrentar. Seja na saúde, no negócio ou na vida pessoal, é como se fosse um fio condutor ao qual você está totalmente comprometido. Então, eu quero meio que avançar para quando, como parte do planejamento patrimonial seu e da sua esposa, você passou o negócio para seus filhos. Fale um pouco sobre seu pensamento naquela época e depois sobre o Rethink You e suas atividades atuais. Então, eu tinha essa visão. De novo, tudo se resume à visão, aos objetivos, certo? Eu tinha essa visão. Eu sabia que era sobre mim, certo? E era isso, quero dizer, eu estava comandando o negócio. Eu era o cara. Mas meus filhos, eu disse muito claramente para eles, falei, pessoal, não falem comigo sobre o ramo de carros porque eu amo o ramo de carros. Eu vou convencer vocês a entrarem nisso. Então, se vocês não quiserem falar sobre isso, melhor nem tocar no assunto. Eu disse, mas se vocês forem entrar no ramo de carros, eu não quero ser a segunda opção de vocês. Eu não vou permitir isso. Eu não vou ser a segunda escolha. Eu quero ser a primeira escolha. E se vocês não gostarem, então vão fazer outra coisa. E eles sabiam disso, entenderam isso muito claramente. Esse era só o meu jeito. Eu sou o cara. Eu sou o ditador. Eu não vou aceitar. Eu não quero que vocês saiam por aí
fracassem em outro lugar e depois digam, vou lá, vou ficar com o papai. Não, essa não é uma fórmula para o sucesso. Se vocês vão entrar nesse negócio, quero ser a primeira opção. Todos fizeram isso, se envolveram e gostaram porque liderávamos essa grande organização. Então, a Kate se envolveu, o Jimmy se envolveu, o Russell, meu filho, se envolveu, e meu filho Daniel também se envolveu. Ele é o mais novo deles. Então, todos eles estão envolvidos e eles adoram isso, né? Eu sempre pergunto para eles até hoje. E aí, como vocês estão gostando do que estão fazendo, pessoal? Deus, eu adoro isso. Eu simplesmente adoro. Meu filho Russell é o cara da matemática. Ele é o contador, sabe? Lembra do que eu falei sobre os números, cara? A posição mais importante do lugar. Jim, meu filho Jimmy, é o vendedor. Sabe? Ele vai chegar e dizer, você está aí sentado e ele solta. Acabei de comprar 5 carros. O que aconteceu? Sabe? Ele é assim. Ele é o vendedor. E aí tem a Kate, na verdade, o marido da Kate. O Matt, que é como um filho pra mim, ele é o cara. A Kate está envolvida. A Kate é mãe em tempo integral. Ela ainda está envolvida, mas menos do que antes. Eles são muito apaixonados pelo negócio. Daniel James é gerente geral de vendas na concessionária Kia de Wexford e faz um ótimo trabalho. Tudo o que ouço sobre ele é que ele trabalha mais do que qualquer outra pessoa na organização e eu adoro isso. Quero dizer, ele é um cara trabalhador. Tive uma visão de que meus 4 filhos participariam do negócio. Daniel ainda era muito jovem. Então falei, pessoal, vou conseguir 3 concessionárias. Esse era meu objetivo. Pensem em objetivos. 3 concessionárias. Queria uma para Kate, uma para Jim III e outra para Russell James. Agora, vocês vão conseguir a concessionária para Daniel James, não eu. Então, e a minha visão era que haveria 4 concessionárias. Kate seria dona de uma com 51%, porque uma das coisas, contabilidade prudente, é que você tem que ser dono da empresa. Se você participa de uma sociedade 50-50, geralmente é uma má ideia. Você precisa ter controle da empresa. Então deve ser 51-49. Foi isso que aprendi e como fui treinado. Então, minha visão era Kate 51, Jim 51, Russell James e Daniel James. Todos eles teriam essa concessionária, e eles teriam 51%, e os outros 3 filhos teriam os 49% divididos em 3 partes. Então cada um teria 16 e alguma coisa 16 e 1/3, acredito eu. Então eles teriam essa parte. O momento chegou. Estamos fazendo isso e trabalhando no nosso planejamento sucessório, Amy e eu. Então, estamos com toda a família na sala. Para quem está trabalhando em planejamento sucessório, é importante ter todo mundo na sala, certo? Reuni todos na sala com meu advogado, conversamos sobre o que queremos fazer e compartilhei minha visão. É isso. E os filhos disseram, nós não queremos fazer isso. Não queremos dividir assim. Eu perguntei, o que vocês querem fazer? Eles disseram, nós queremos que seja, sabe, todo mundo tem uma parte do todo. Ninguém está no controle. Resolvemos isso como família. Um dos meus credos era, temos que conseguir fazer o jantar de ação de graças. Se não der, estou fora e vamos vender. Não vou continuar. Se a gente acabar com a família, isso não vai acontecer na minha visão. Isso me mataria. Isso mataria minha esposa, o que me mataria também. A família deve se manter unida, esse era o princípio, mas eles disseram que não queriam fazer isso. Perguntei então o que queriam, e eles queriam simplesmente ter essa grande empresa principal e dividir em 25, 25, 25, 25 com o que eu não concordava. Eu disse, pessoal, escutem, esse é o negócio de vocês. E a gente estava literalmente tendo essa conversa como estamos agora, e eles disseram, tá bom, então vamos fazer assim. Tomem uma decisão, certo? Tudo está no pensamento, certo? Beleza, vamos fazer. Nesse meio tempo, Steve Seal, meu advogado, vem e diz, olha, tem esse negócio agora. Isso é uma sobra. Isso foi em 2015, provavelmente, uma sobra do... Não, desculpa, foi em 2013, eu acho. Mas isso é uma sobra da administração Bush. E isso expira no fim do ano. Acho que foi em 2013, mas não tenho certeza. Não importa. Então eles disseram, ele disse, você pode doar todo o seu patrimônio até esse valor, que era um número bem grande, isento de imposto sobre herança. Eu fiquei curioso, me conte mais. Isso nunca acaba. O que minha Amy e eu demos para as crianças não teria imposto sobre herança, que é muito severo. Basicamente, quando você ultrapassa certo valor, é 50%. Tipo, caramba, é pesado. Pode acabar com o seu negócio. E
Mas para sempre significa que eles também podem passar isso para a próxima geração sem imposto sobre herança. Eu deixei essa parte de fora, mas lembra que eu disse três concessionárias, certo? Bem, naquela época eu tinha 6. Então, essa é a coisa interessante sobre metas. As pessoas pensam na meta, mas você pode ir além dela. E você vai, se estiver conduzindo isso da maneira certa. Você vai além da meta. Não é como se a meta fosse o fim, a meta é só. A meta é como aquela placa ali, certo? Então essa é a meta. E Jim Rohn disse que não é a meta. A meta não é a chave. A chave é o que você se torna na busca pela meta. E muitas vezes, quando você faz as coisas do jeito certo, como em A Ciência de Ficar Rico, você realmente chega a um ponto em que está na hora de alcançar a meta. E é como se você pensasse, eu nem quero mais essa meta. Eu quero isso, mas você tem os meios financeiros para fazer isso. Isso faz sentido? Nossa amiga em comum, Sarah McKean, fala sobre não haver limites. Então você pode definir a meta, mas é quase como se estivesse colocando um limite se a meta estivesse só aqui e houvesse espaço extra acima disso. E não se esqueça, e é por isso que eu não sou muito adepto de estabelecer grandes metas. Eu não sou, e eu sei que isso vai soar muito estranho para muita gente, mas é. Grandes metas são assustadoras. Tipo, você quer... Pode ser desanimador se eles virem você desanimado. Você quer correr uma maratona, certo? Então, e você parece um corredor. Então vamos supor que você quer correr uma maratona. Eu disse, bom, me conte mais. Ele disse, bom, eu nunca corri antes. Eu disse, então, esquece a maratona. Vamos começar a correr. Corra 5 quilômetros. São só 5 quilômetros. E corra os 5 quilômetros. Ou caminhe os 5 quilômetros. Você nunca correu. Talvez você não consiga correr. Talvez simplesmente não vá funcionar. Mas vamos começar caminhando 5 quilômetros. Mas antes, quanto você caminha hoje? Eu não caminho nada. Então, começamos com meia milha. Vamos fazer 5 quilômetros e seguir para outras metas. Usando essa fórmula, podemos chegar à maratona, mas ao alcançar a meia maratona, talvez decidamos parar por estarmos satisfeitos. Eu gosto da minha meia maratona. Mas agora eu posso pegar esse conhecimento que aprendi sobre como chegar aos 5 quilômetros, aos 10 quilômetros, à meia maratona, e posso aplicar isso ao meu amor. É a mesma fórmula. A fórmula nunca muda. É a mesma fórmula. Comece com uma meta razoável, certo? É preciso um motivo que faça você chorar. Certo? E então procure aconselhamento de especialistas para descobrir quais são os passos para alcançar o objetivo e comece a executar esses passos. E como Jim Rohn disse, não é o objetivo, é o que você se torna ao longo do caminho. Então, porque você alcançou o objetivo dos 10 quilômetros, certo? Você conseguiu isso. Agora você domina alcançar metas e pode aplicar isso em outras áreas, como eu fiz. Essa é a essência. Eles também fizeram isso. Voltando ao assunto, eram 6 concessionárias na época. Conseguimos fechar o negócio. Está feito e estamos fora. Saí quando eram 6, certo? Agora você ouviu. São 17, mas não só isso. Eles expandiram para outros negócios. Na verdade, desde que eu saí, por causa daqueles princípios naquele livro ali, é 10 vezes mais do que era quando eu saí. 10 vezes. Uau! Você deve estar muito orgulhoso. Eu estou muito orgulhoso. Estou te dizendo, eu nem tenho, as pessoas me perguntam, bem, você já pensou em voltar? Não quero. Estou bem. Tenho 65 anos, trabalhei pra caramba. Estou bem. Não quero voltar. Estou com inveja? Estou com ciúmes? Nem um pouco. É 100%, vamos lá, pessoal, estou tão orgulhoso, isso me faz chorar. É isso. Não, o maior legado que posso deixar é que esse negócio, minha visão é que o negócio continue existindo para os bisnetos. É isso. E eu também estou aqui. Vamos falar sobre isso. Tem um objetivo ousado sobre envelhecimento que você já deve conhecer por meus textos. Então vamos aprofundar nisso, no motivo que te faz chorar, porque você mencionou isso, mas é um conceito bem poderoso. Muito poderoso que a maioria das pessoas não está necessariamente explorando. Bem, existem 2 porquês. O porquê e o porquê não. Sempre analiso as coisas pelo que quero e pelo que não quero. Por exemplo, nos negócios, como uma falência iminente. Não quero isso, então não fujo. Quero manter isso bem visível. Falência, iminente, lágrimas, tristeza. Nunca quero esquecer, pois isso me motiva muito. Eu acho que no meu mundo, o que eu não quero é mais motivador do que o que eu quero. Mas isso não importa muito porque tudo é subjetivo. Mas o fato é que o que eu não quero, eu vou fugir disso. E eu tenho coisas muito fortes do meu corpo chamadas de luta ou fuga que eu posso ativar para me afastar disso, certo? E o que eu quero também é muito claro, e eu vou correr em direção a isso. Então, eu vou fugir do que eu não quero e correr em direção ao que eu quero. Se eu fizer os 2, chego lá 2 vezes mais rápido, pois tenho o leão e minha esposa. Quero correr para ela e fugir do leão que pode me comer.
Sem isso, não tem mais esposa, certo? Então eu quero fugir do leão, correr em direção à minha esposa, ou quero fugir de uma falência iminente, correr em direção ao sucesso. Quero fugir da doença. Eu tenho doença, certo? Em direção à saúde, certo? Então fuja da doença, corra em direção à saúde. Eu faço os dois. Então, o que eu faço quando estou estabelecendo meus objetivos é que o meu motivo tem que me fazer chorar. E eu falo isso sinceramente. Então eu me pergunto pelo menos 7 vezes. Por quê? Por quê? Porque isso importa. Porque isso é importante. Porque eu me importo com isso. Por que isso é tão importante? Mas eu também pergunto por que não? Meu objetivo de longo prazo. Viver 122 anos com saúde, felicidade e tranquilidade. Quando eu tiver 80 anos nos Estados Unidos da América, você sabia que há 50% de chance de Jim Shorkey ter Alzheimer? Não é o Jim Shorkey, não é genético, não é a família. Esse é apenas o número. É o que é, certo? Pode pesquisar. Uau, 50%. Estudei tudo o que pude sobre Alzheimer. O que posso fazer para prevenir, adiar ou mitigar. Se prevenir, não terei. Se adiar, prefiro ter isso aos 90 do que aos 80. Se eu puder mitigar, não será tão grave quanto para outros. Portanto, prevenir, adiar, mitigar. E acontece que existem certas coisas que eu preciso fazer para não ter Alzheimer. Então, pense nisso. Existem coisas que eu preciso fazer para não ter Alzheimer, mas também existem coisas que eu preciso parar de fazer. Certo? E isso é realmente essencial. Então, o que está na minha lista de coisas para parar? O que está na minha lista de objetivos? O mesmo vale para o negócio. Eu precisava parar de ser arrogante. Eu precisava parar de desperdiçar dinheiro. Eu precisava parar com muita coisa. E eu precisava pegar essa lista com o Sr. Hamilton, que era a minha lista de objetivos, certo? Então eu fiz os dois. Então é uma lista de coisas para parar, é uma lista de objetivos, certo? Então, mas voltando ao objetivo, se eu não tiver motivos para o objetivo que me façam chorar, e motivos para não alcançar esse objetivo que também me façam chorar, ok, então as coisas vão aparecer, elas vão me desviar do caminho. Se meus motivos não forem fortes, eles se perdem, certo? Então, penso novamente no Covid-19. Tenho razões para querer ser saudável. Então, uma das minhas visões é que naquela época, eu tinha 64 anos, e pensei sobre isso, nós chamamos isso no Rethink You 2.0, de pensar até o fim. Eu sou um pensador crítico, certo? Então, eu tenho essa visão de que tenho 64 anos, eu tenho 94 anos, uma visão muito clara, cristalina. Então, isso é daqui a 30 anos, certo? Então, nós dois vamos sentar na varanda da minha casa, certo? E é uma vista linda. Nós vamos estar sentados lá. Vamos conversar sobre essas coisas, certo? Daqui a 30 anos, certo? Você vai estar aqui, aliás, você vai cuidar de você. Esse é o meu plano. Chá ou long. Sabe o que eu quero dizer? E você tem que pensar sobre isso, certo? Quero dizer, você vai estar lá quando seu bisneto se casar, você vai estar aqui. Algo para se pensar, né? Isso é bom. Porque se você continuar fazendo besteira, você não vai estar aqui. Você vai ser... Meu pai morreu com 63 anos. Não viu nenhum dos bisnetos dele, nenhum. E não chegou a ver vários dos netos. Quero dizer, é isso, ele morreu com 63 anos. Então, 94 anos na varanda da frente, estamos conversando. Kate, minha filha, que fará 70 anos, difícil de acreditar. Então ela está sentada lá com a gente, junto com minha neta, Lila. E não é só que Lila... Eu tenho 9 netos, mas Lila está sentada lá. E Lila vai fazer 41 anos. Penso sobre probabilidade. Você gosta disso? Que bom. Taxas base, todas essas coisas. Penso sobre probabilidade, matemática, tudo isso. Eu penso, ok, a probabilidade diz que é mais provável que ela tenha um filho. Mais provável, certo? A probabilidade diz isso. E se não for ela, eu tenho 9 netos. Então, provavelmente terei um tataraneto. Tudo bem? Já estou te fazendo chorar? Eu estou sentindo algo. Não sou de chorar muito, mas estou sentindo algo. Agora eu tenho 94 anos. Estou sentado na varanda da frente. Você e eu estamos sentados. Somos bons amigos. Estamos conversando. A Kate está lá. Ela está participando da conversa. A Lila está com a gente. Ela tem 41 anos. E tem esse bebê que tem 3, 4, 5 anos, sei lá, 6 meses de idade. Mas eu posso vivenciar isso. Por quê? Porque eu bebi o chá oolong. Por quê? Porque o meu motivo, aos 94 anos, me faz chorar pra caramba. Porque eu quero estar aqui. E não é questão de probabilidade. Não, probabilidade, certo? A probabilidade diz que aos 94 anos eu não vou estar aqui. É isso que a probabilidade diz. Então você e eu, a gente tem que vencer a probabilidade. Certo? Como é que a gente faz isso? Lista de tarefas e lista do que não fazer. Você precisa fazer o que outros não fazem, certo? Assim, até hoje, viver até os 95 anos faz de você uma exceção.
Construir um negócio desse porte faz de você uma exceção, correto? E você atribui livros como A Ciência de Ficar Rico, Quem Pensa Enriquece e alguns desses outros livros como sendo altamente influentes para conseguir alcançar esses resultados de exceção. Acho que minha pergunta é, então, sempre fui alguém que acha que um ponto fraco meu era a visão. Eu conseguia criar uma visão do que nossa empresa Piper seria em seus estágios mais iniciais e era algo meio opaco. Com certeza não era do jeito que, quando Sarah diz, sabe, nós vamos ser uma empresa de saúde mental, vamos transformar a saúde mental de milhões de pessoas, tornar a vida delas melhor, deixá-las mais felizes. É tão simples e claro o que isso vai ser. Você está pintando um quadro, talvez houvesse alguma complexidade e textura nisso, mas você realmente conseguia resumir tudo em uma ideia muito simples. Minha dificuldade sempre foi a visão. Sinto que geralmente consigo lidar com as ações do dia a dia. Eu consigo lidar com o tático, tipo, aqui está como ajustamos esse pequeno indicador. É assim que, sabe, otimizamos um pouco aqui. E a diferença, às vezes, entre, tipo, a visão está lá em cima e eu sinto que tenho muita iniciativa para tocar as coisas adiante, mas tenho certeza de que, se a visão fosse mais clara, lá em cima, nas nuvens, e depois aqui embaixo, no chão, isso revelaria 20% do problema para mim. Sim. Então, você pode falar um pouco mais sobre isso? Bem, no livro Quem Pensa Enriquece, escrito em 1937, é incrível o livro. Realmente é. E enquanto estudo outros livros hoje, até hoje, eu leio provavelmente em média 4 a 5 livros por mês, certo? E eu leio mesmo, quero dizer, eu estou lendo, não estou ouvindo. Estou lendo e se tivesse esse livro, ele estaria todo sublinhado, destacado e marcado. Uau, isso é ótimo. Estou lendo um livro agora chamado A Molécula da Emoção. E eu acabei de terminar de ler um livro chamado A Biologia da Crença. E sobre essa biologia da crença, ele disse, ei, você precisa pegar esse livro. Tipo, caramba, eu preciso de outro livro, como preciso disso. Olha esse livro, eu tenho todos esses livros. Eu tenho uma pilha desse tamanho. O próximo livro que vou ler é sobre física quântica. Pense em um vendedor de carros lendo sobre física quântica. Isso é meio bobo. Você tem um diploma em matemática. Vamos lá, se dê um pouco de crédito. Ei, física está muito além da matemática. Quero dizer, uau, mas vou ler, certo? Isso vai exigir bastante do meu cérebro, o que é ótimo para ele enquanto envelheço rumo aos 94 anos, lá fora, na varanda da frente. No livro Quem Pensa Enriquece, vou te contar mais sobre isso. No capítulo sobre desejo, há 6 passos, certo? E esses 6 passos são a essência do livro e da realidade. O primeiro passo é ter uma ideia clara e concisa do que você quer. Ele enfatiza muito isso. Você precisa ter clareza. Se você não tem isso, precisa conseguir. Tem que parar e buscar isso, certo? Está no livro. Napoleon Hill diz no livro, aqui está uma instrução que garanto que você perdeu e por isso não pratica os princípios de quem pensa enriquece. Não quero apontar o dedo ou julgar, mas não. Eu tenho autoconsciência e eu não sou o executor. Ninguém faz isso. Praticamente ninguém faz isso. Ele diz para você, no livro, no capítulo sobre imaginação, ele fala agora. E ele diz, leia o livro de capa a capa antes de largá-lo. Ou seja, antes de ler outro livro, leia-o de capa a capa 3 vezes antes de largá-lo, mesmo que não seja tudo em um dia. Certo? Antes de qualquer coisa, como estudar ou ler, faça 3 vezes, porque assim não vai querer parar. Beleza? E estou lendo o livro sem seguir o que o autor recomenda. E então eu começo a fazer o que o cara manda eu fazer. E essa foi uma das coisas que ele me mandou fazer. Então eu pensei, vou fazer isso, certo? E tem outras coisas, é tudo muito detalhado, sabe? E eu estou fazendo tudo isso, cuidando de cada detalhe. Segui tudo o que Napoleon Hill mandou, certo? E junto com o Sr. Hamilton também, e as agulhas se movendo, se movendo, se movendo, se movendo, se movendo, e assim eu estou saindo da falência. Iminente para pelo menos agora eu ter um pouco de fôlego, certo? E eu ainda não estou fora de perigo, mas eu ainda estou. Mas estou trabalhando nisso, certo? E então, nesse capítulo sobre imaginação, ele diz para você ler 3 vezes, porque aí você não vai querer parar. E eu fico pensando, caramba, eu não quero ser o primeiro cara a parar. Eu não quero, se eu parar, talvez tudo isso desmorone. Então, é quase como uma superstição, sabe? Não pise na linha, senão quebra as costas da sua mãe. Esse tipo de coisa. Ele diz isso, ele me ajudou. As agulhas se movem, e eu não vou parar. Eu te contei quantas vezes eu li esse livro? Eu vi no livro que era 113, mas agora você já está em 100, 145, 145, 145. 145. E é interessante.
Veja, a mão que pega esse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico, é como se eu olhasse para ele e pensasse, uau, não sabia que enriquecer era uma ciência, mas é. E eu não sabia que ficar saudável era uma ciência. Acontece que é. Eu não sabia que ficar menos saudável era uma ciência. Acontece que é. De qualquer forma, a ciência de ficar rico é o segredo. Sempre tive curiosidade por esse segredo. O programa mental comprovado para uma vida rica, Wallace D. Rose. Alguns se incomodam com esse título e com pense e enriqueça, pois veem riqueza só como dinheiro. E é dinheiro, mas também pode ser saúde, também pode ser amor, pode ser o que você quiser. Mas enfim, então o livro, perdi o fio da meada. Esse livro é muito intrigante para mim. Então eu li o livro e para onde eu estava indo com isso? Eu tive uma ideia. Perdi o fio da meada. Você está falando sobre quantas vezes leu e o reforço para chegar a uma visão. Algo é reforçado ao buscar essa visão. Me desculpe. Não, a mão que pega esse livro, lê e faz o que o livro manda não é a mesma mão que o coloca de volta. Biologicamente falando, não é a mesma mão. Quimicamente falando, não é a mesma mão. Epigeneticamente falando, não é a mesma mão. Então, é uma mão diferente. Você muda. Aí você lê de novo e adivinha? Você vai estar lendo esse livro e vai dizer: nunca li isso antes. O que ele quer dizer? Eu não li isso antes. Caramba. Deixa eu sublinhar isso, certo? E então a mão que pega o livro não é a mesma de antes. Então, na 145ª leitura, eu mudei. Então, pensa nisso. O cara que leu esse livro pela 145ª vez, comparado com a primeira vez, não é o mesmo cara. Quero dizer, e por razões óbvias, eu tenho 65 anos agora, diferente da idade que eu tinha naquela época. Mas mesmo assim, em um dia, em um mês, a mão muda, ela realmente muda. É um fato. E então, mas além da ciência disso, existe a ideia de que até mentalmente você muda. Então sua perspectiva mental é diferente, mas está se mostrando que é muito mais profundo do que isso. Por isso continuei lendo, e eu não estou lendo agora. Comecei a ler pela 146ª vez, enquanto estava em outro projeto. Biologia da crença, física quântica e temas relacionados me deixaram intrigado. Então, na verdade, eu estou realmente me aprofundando nessas coisas agora. E eu estou lendo, acredite ou não, eu li, só não terminei porque comecei a ler sobre essa biologia da crença, mas estou lendo o diário de Anne Frank. Você pode dizer, bom, esse não é um livro motivacional. Por que diabos você leria um livro assim? Bem, sabe de uma coisa? Aquilo foi uma coisa terrível, cara. E eu acho que a gente precisa se conectar com essas coisas horríveis para dizer, ok, não quero isso. Não quero que isso aconteça de novo nunca mais. Aquilo foi horrível, 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 horrível. E a garota era brilhante, brilhante, tinha 13 ou 14 anos. E a habilidade dela de escrever, incrível. Uma jovem brilhante, brilhante. Então eu achei isso muito intrigante, para dizer o mínimo. Mas, sabe, isso me dá uma ideia do que eu não quero, é isso que estou dizendo. E eu acho que existe essa ideia, tipo, no campo de desenvolvimento pessoal em que estamos, sabe, não existe leão, não existe leão, não existe leão, feche os olhos, tampe os ouvidos. Bem, sim, existe um leão. E ele está lá fora. E é melhor você lidar com ele porque ele vai te devorar. Então, eu não sou muito adepto disso. Eu realmente acho que ter uma atitude mental positiva é uma ideia muito importante. Mas não vamos nos iludir. Existem problemas. Amém. Então, quando eu, às vezes, reflito sobre alguns dos meus objetivos ao longo de um período mais longo, um dos meus objetivos está associado a conseguir manter um alto nível de energia até a velhice. Porque você vê certas pessoas que, à medida que envelhecem, simplesmente desaceleram de forma bastante significativa. E eu não sou alguém que simplesmente nega as realidades da biologia, nega as realidades da, você sabe, passagem do tempo e de como a vida vai seguir. Mas pelo tempo que eu tiver, quero manter um nível muito alto de energia em tudo o que eu fizer. E as duas coisas que basicamente cheguei à conclusão de que são os fatores por trás disso são, em primeiro lugar, realmente tentar estar atento à minha saúde. Eu também faço jejum intermitente e sigo, você sabe, alguns dos princípios disso. Tenho certeza de que você tem muito a me ensinar nessa área. E também tentar se voltar para um trabalho que seja significativo.
Porque se você simplesmente disser aos 63, 64, 65 anos, tudo bem, pescar e beber na praia para mim pelas próximas décadas, para mim isso é desanimador. Para outras pessoas, isso pode animá-las. Mas para mim isso simplesmente não é um tipo de capítulo ou resultado particularmente atraente para começar. Então, o que é interessante para mim é que você falou um pouco sobre o lado da saúde, mas também me chama a atenção que, e eu usei esse termo na nossa pré-entrevista, de alguém que é pós-econômico. Você não tem mais aquela necessidade de um resultado financeiro, casa, barco ou qualquer coisa do tipo. Isso já não é mais a questão, não. O fato de você começar um novo projeto, eu entendo em parte como uma forma de retribuir, mas também em parte como uma maneira de manter sua própria energia criativa e vigor. Você pode comentar sobre o início desse capítulo com a Rethink, seu objetivo e o que busca? Bem, Vamos ser claros aqui. Então, sabe, quero dizer, realmente, a minha visão é que não se trata de mim. Não pode ser sobre mim. Não pode ser sobre mim. E eu vou voltar a esse ponto, mas não pode ser sobre mim. Essa não pode ser a visão. Não pode ser a missão. Então, o que aconteceu comigo foi o Mr. Hamilton surgir na minha vida, certo? Ele me recebeu de braços abertos e isso me faz chorar. E foi de graça, certo? E então ele disse, sim, aqui está a lista, certo? E aí Jimmy Long entrou e eles fizeram uma auditoria completa. Eles realmente auditaram meus registros contábeis. Foi uma auditoria de 30 e poucos mil dólares de graça. E eles fizeram isso 2 vezes. Então vamos fazer hoje. Voltaremos em 1 ano. Eles me deram minha lista. E vocês vão voltar daqui a 1 ano. Nós vamos voltar daqui a 1 ano. Vamos fazer de novo e vamos ver como foi. Que tipo de progresso você fez? Eu garanto que eles pensaram, não tem a menor chance desse cara conseguir. E é tipo, eu vou mostrar pra vocês. Então, mas de qualquer forma, Jimmy Long e Jim Kachorovsky e eu esqueci do meu bom amigo que infelizmente faleceu, meu contador Tom Egan. E uma história interessante, vou abrir um parêntese rapidinho. Então, estou sentado em casa com Chuck Bellina, que foi uma parte importante do Rethink U. Ele morreu de câncer de cólon aos 51 anos, há uns 2 anos. Dia de Ação de Graças. Dia de Ação de Graças, o dia depois do Dia de Ação de Graças, no ano 2000. Ele foi muito inspirador para mim e fundamental no desenvolvimento da gênese dessa ideia. Eu o mentorava e foi assim que nos conhecemos. Em resumo, estávamos sentados na minha sala de jantar, como agora. E estamos falando sobre falência iminente e tudo mais. E eu disse, Chuck, você não acredita em mim, né? Assim como provavelmente você também não acredita em mim. Não é? Para mim, é meio difícil de acreditar de verdade. Quero dizer, olha para você agora, olha para casa. Não, sabe, tudo bem. Então eu liguei para Tom Egan. Eu disse que Tom era muito irreverente e falava muitos palavrões. Liguei para Tom Egan e avisei. Tom, você está no Viva Voz. Então pega leve no linguajar. E eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta, Tom. Quando você e ele se juntou a mim naquela época, eu tive que realmente dispensar o contador do meu pai, porque ele não estava me informando direito sobre o que estava acontecendo com a contabilidade, certo? Tive que decidir e trouxe o Tom Egan por indicação de um amigo do meu pai. Ele chegou e começamos a trabalhar. Então, aqui estamos nós, Chuck. O Chuck ainda estava vivo nessa época. Então, isso foi provavelmente há uns 3 anos, digamos. E ele estava na mesa de jantar. E eu disse, Chuck, Tom, quando você entrou na concessionária, eu disse, a falência era iminente? E ele começou a rir. Eu falei, por que você está rindo, cara? Ele disse, você já tinha passado da falência, cara. Ele disse, você estava pronto para cair de um precipício. Foram essas as palavras exatas que ele usou. E eu disse, ok, Tom. Eu disse, então, deixa eu te fazer uma pergunta, Tom. Você achou que eu ia conseguir? E ele disse, não tinha a menor chance nenhuma mesmo. A gente nem conseguiu resolver tudo por completo, porque não tinha a menor chance. Você não ia sair dessa. Eu disse, conseguimos, Tom? Ele respondeu que sim. Eu já tinha saído do negócio naquela época. Mas de qualquer forma, então, Tom Eugene, Jim Kotarski, Jimmy Long, Sr. Hamilton, Al-Azhar e por aí vai. Fui muito bem sucedido, recebendo troféus, prêmios, abraços e tapinhas nas costas. Jim, você é alguém, eu sou um guru e tudo isso. Sou o rei do ramo de carros e o melhor concessionário da América com todos esses elogios. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que eu não podia levar o crédito. Não era eu, eram os mentores. Naquela época, isso ficou registrado no meu diário. Não sei o dia exato, mas escrevi ali que um dia começaria essa empresa.
E a ideia por trás da empresa vai ser, sabe, dê um peixe a uma mulher e ela se alimenta por um dia. Se eu ensinar ela a pescar, vai se alimentar para sempre. Dê um peixe a um homem, ele come um dia, ensine a pescar, ele se alimenta sempre. Esse era o tema de tudo. E entender isso me emociona muito. Eu sentia que, se eu levasse essa informação comigo para o túmulo, eu seria muito, muito egoísta. Eu estaria entre as pessoas mais egoístas do planeta. E eu não queria que esse fosse o meu legado. Então eu tive essa ideia, sabe? Assim como na varanda com você e a Kate, aos 94 anos. Bem, eu já tinha essa ideia antes. E acho que foi por volta de 2000, digamos, 4 ou 5. Eu teria que olhar. Está no meu diário. Mas isso não importa. Naquela época já pensava em abrir essa empresa. Agora, fora do negócio, sinto que chegou a hora de agir. É hora de agir. Preciso compartilhar essas informações. Foi assim que tudo começou. E eu tenho tantas coisas na minha cabeça que quero dizer que, sabe, a gente precisa fazer mais 10 dessas, né? Tem tantas coisas que eu quero dizer que precisam ser ditas. Tenho que imaginar as outras duas coisas como alguém de fora, já que acabamos de nos conhecer. Não te conheço bem, mas ouvindo sua história e outras parecidas, duas coisas se destacam. Para mim, com a surpresa ou o falecimento repentino do seu pai, você talvez também não estivesse tão preparado quanto ele gostaria, porque ele queria ainda te manter sob sua proteção por mais tempo e poder te passar a sabedoria e orientação. Liguei pro meu pai ontem para pedir orientação sobre algo. Então, eu também interpreto tanto a sua disposição de fazer o planejamento sucessório e passar isso para eles. Isso com certeza ainda vai estar presente. E também a produção desse curso. Não que seja só para os seus filhos, mas tenho certeza que você já ouviu falar do Randy Pausch, a última palestra. Nossa, com certeza. Então, da mesma forma, Nem fala, isso me faz chorar. Li o livro várias vezes e assisti também. você pensa que a palestra é para você, mas no fim ele revela que é para os filhos dele, pois precisa ensiná-los? Bonito. E, em certo sentido, é parecido. Carnegie Mellon, amém? Você tem essa perspectiva mais ampla de tentar ajudar o maior número de pessoas possível com o conhecimento. Mas também para seus filhos, netos e bisnetos, à medida que assumirem esse negócio da família. Se eles escolherem, vão ter todos os recursos que você puder oferecer para evitar os mesmos erros e serem capazes de alcançar alturas ainda maiores. Sim, não há dúvida. E tem algumas coisas sobre isso, ok, tem mais do que só isso. Então, em primeiro lugar, meu pai morreu na ativa. E, aliás, o Sr. Hamill também. Ele viveu até os 89 anos e ele tinha 89 anos. Eu me lembro de ir visitá-lo e eu o visitava com frequência. Ele estava no escritório assinando cheques. Eu pensava, você tem 89 anos, usava oxigênio. Ele assinava cheques e eu pensava, por que está fazendo isso? Não falei nada por respeito, já que era meu mentor, mas eu não queria aquilo. Não quero isso. Meu pai morreu na ativa aos 63 anos, literalmente caiu morto. Ele era o cara e se foi. O Sr. Hamlin morreu aos 89, trabalhou muito e foi muito bem sucedido. Talvez você esteja certo, precisamos de um propósito. Mas aos 82 anos penso que mereço relaxar na praia com alguns drinks. Ele não fez isso, continuou assinando cheques. Decidi que não farei isso com meus filhos. Isso foi parte do impulso, aprender com o lado negativo dessa coisa de morrer na ativa. Isso era uma coisa que eu claramente não queria fazer. Em segundo lugar, era a falta de preparo. Exatamente. Eu queria dar a eles a plataforma para que pudessem, em primeiro lugar, aprender o que fazer, mas também aprender o que não fazer. E então eles poderiam passar isso para a organização deles. Assim, eles multiplicaram a empresa por 10 com esses princípios. E, claro, os netos e os bisnetos. Agora isso é um legado. Isso é legado. Mas, ao mesmo tempo, quero deixar isso muito claro porque, sabe, eu sou um cara que pensa grande. E eu penso em termos de milhão, certo? Milhão, 100 mil, 50 milhões. Então, com essa coisa que estou fazendo chamada Results from Thinking 2.0 e, Rethink You 2.0 e Results from Thinking, eu sei que isso vai ser muito grande. Já sei disso, pois a mensagem é tão poderosa que você não vai conseguir pará-la, certo? Nem eu vou conseguir pará-la. Mas quero deixar claro aqui que essa não é a minha visão. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu penso grand e 1 milhão, e 10 milhões, e 100 milhões, e palcos, lotando estádios, todas essas coisas. Não é sobre isso tudo. Tudo isso é sobre uma pessoa muito importante que eu posso alcançar. E é isso. Então, dessa pessoa muito importante, tudo o que eu peço são as histórias. Eu só quero a sua história, certo? Se essa pessoa virar 10,
é 10 vezes mais alegria. Recebo alegria das histórias, não é para ganhar dinheiro, são as histórias, certo? Então, se essa uma pessoa virar 10, ou virar 100, ou virar 1 milhão, tudo bem? Eu realmente quero ter muito, muito cuidado para não perder de vista o fato de que é uma pessoa muito importante de cada vez, porque é um ser humano real, sentado do outro lado da mesa, na minha frente. E cara, sabe, se eu conseguir de alguma forma causar uma mudança de vida, uma mudança de direção para essa pessoa, essa é a alegria, certo? Eu chamo isso de meu teste do funeral. Nele, alcancei meu objetivo. Viver 122 anos saudável, feliz e com anos incríveis e tranquilos. Eu tenho 122 anos, sabe? E caio morto aos 122. Eu simplesmente desabo e caio morto. Que jeito incrível de partir, não é? Então agora eu estou no buraco, com 122 anos, e essa pessoa se aproxima do meu túmulo e está olhando para mim, e ele está com a esposa, ou ela está com o marido, ou eles estão com seus parceiros, seja qual for o caso. Eles estão com um grupo, certo? Um grupo ali. E aí dizem, está vendo aquele cara ali? Aquele homem ali no túmulo mudou minha vida. E tudo o que temos hoje, o carro, o barco, a casa de férias, as viagens, a missão que estabelecemos, tudo o que temos é por causa daquele cara ali. Bem, essa é uma vida bem vivida para essa pessoa. Quanto mais gente disser isso, melhor foi a vida. Então, quem aparece e qual o tamanho da fila? A segunda pergunta do teste do funeral é: alguém aparece dizendo que só veio para garantir que esse cara morreu porque ele era um completo babaca. Eu odiava ele. Não quero nada com ele. Só quero saber se ele morreu mesmo. Tô indo embora. Quanto mais pessoas disserem isso, esse é meu legado. E esse é um legado ruim, né? Ele era um idiota. Ele era ganancioso, ele era isso, ele era aquilo. Ele era um imbecil, ele era grosseiro. Sabe, se você quer julgar o caráter das pessoas, observe como elas tratam os garçons e as garçonetes. Observe isso, você vai dizer, eu não quero fazer parte disso. Não quero participar disso. Adoro garçons e garçonetes. Eu não quero ser Jim Shortkey, o Bambambam, Bam Bam, sabe? Estou lá para fazer minha refeição e ser muito gentil e muito cortês. E eu elogio as pessoas. Cara, você está fazendo um ótimo trabalho. Tipo, eu estava no Johnny Gruelles, peguei um pouco de kombucha, certo? Você lembra do kombucha? Peguei um pouco de kombucha e estou no caixa. E um jovem, quando eu disse, cara, você fez um ótimo trabalho. Bom trabalho, cara, sabe? E eu faço isso toda vez. Não porque seja algo para me beneficiar, acho que as pessoas precisam ser reconhecidas, certo? É isso. E é raro. É muito mais raro do que as pessoas percebem. Estamos no caixa e a gente fica no celular, tipo, aham, tá. É tipo, que diabos? Larga o celular. Tipo, você viu o que eu fiz quando eu disse, meu celular está desligado. Eu não quero isso. Estou te respeitando. Quando peguei esse celular, eu me apressei, assisti a uma palestra do TED sobre isso. E eu... Espera um segundo, Aaron. Digo, você não é importante. Isso aqui é mais importante que você. E foi isso mesmo, na verdade era o Simon Sinek. Você já ouviu ele? Ele diz que ao entrar na sala com isso, você demonstra que só você importa, ninguém mais. Pensei nisso e decidi. Quando estiver com meus netos, deixe o celular no carro. Agora deixo meu celular em casa. Se perdi sua ligação, Aaron, desculpa. Às vezes demoro para responder porque estava jogando Scrabble com a Amy. Sabe, isso é importante. Se estou jogando Scrabble e mexendo no celular, parece que ela não importa. É isso que estou dizendo, infelizmente. Então me desligo e vou para o celular como se fosse muito importante. Preciso ver agora que alguém curtiu algo meu no Facebook. Nossa, eu sou o cara. Não, o celular não está comigo, está no carro. E esse jovem é muito gentil, muito legal, faz um ótimo trabalho. Ei, você fez um ótimo trabalho, cara. É só isso que precisa. Só, sabe? Eu quero que esse seja o meu legado. Amém. Bem, esse é o ponto perfeito para encerrarmos. Tenho certeza de que faremos isso de novo no futuro, Jim, pois há muitas outras mentes para explorarmos juntos. Então, para quem quiser saber mais sobre você, sobre esse projeto, Rethink You, essas coisas que você está fazendo, por onde o pessoal pode te encontrar online? Bem, temos uma que é muito fácil. Chama-se Goal Achiever Community. Atualmente, há 1.400 pessoas nessa comunidade. Basta acessar o Facebook, buscar grupos e encontrar o grupo Goal Achiever Community. O grupo é privado, mas aprovamos todos os pedidos de entrada. E quando alguém posta uma foto de pornografia ou qualquer coisa assim, a gente expulsa, sabe como é? É uma boa regra. Exatamente. Não queremos esse tipo de besteira. Mas, por exemplo, ontem alguém postou no nosso grupo, ela estava divulgando
que tinham vagas de emprego. Era uma moça jovem. Ela trabalha lá e eles têm essas vagas disponíveis. Eu mandei mensagem para ela na hora. Essa é uma ótima mensagem, obrigado. Porque as pessoas que estão na nossa comunidade, talvez alguém esteja procurando emprego, né? É esse tipo de coisa que eu gosto, sabe? Ou algo assim. Então a gente quer que as pessoas entrem no grupo e se postarem besteira, vão ser expulsas. Mas se eles estiverem vendendo algo com o qual a gente meio que concorda e gosta, então sim, vamos deixar eles fazerem isso, certo? Mas enfim, tem 1.400 pessoas na nossa Goal Achiever Community. Nosso site é Results from Thinking, ok? Obrigado pelo problema, acho que Derek consertou. Mas a gente não sabe dessas coisas, certo? Não estou baixando o livro, já li, e eu... Enfim, então, mas Results from Thinking, tudo junto. E o nosso programa de desenvolvimento pessoal se chama Rethink You 2.0e. É realmente maravilhoso. Na verdade, Sarah Makin faz parte disso. E porque ela é uma mulher que fez o que eu disse para ela fazer e teve um sucesso incrível como resultado do meu conselho, junto com o conselho de muitas outras pessoas. Então, eu não sou o único. Mas ela está lá e ela realmente está falando. Então, o que é, desculpe, é um curso em vídeo junto com um caderno de exercícios. E sou eu, Derek Kelly e muitos dos nossos alunos. E eu diria que provavelmente 6. Se eu tivesse que chutar, alunos que alguns deles realmente ensinam no curso e depois apenas comentam sobre o que aconteceu, certo? Como resultado dessas coisas. Então se chama Rethink You 2.0 e custa $397. E, sabe, a pergunta que eu faria para as pessoas é, porque às vezes as pessoas realmente focam nesses 397. Eu digo, sabe, vamos não focar no quanto isso custa para você fazer. Vamos focar no quanto custa para você não fazer isso. E se eu estiver certo, isso pode valer $3.970.000, certo? E se fosse isso? Bem, isso te custou mais de 3 milhões? Ou talvez valha a pena. Quanto custou sua primeira cópia de Quem Pensa Enriquece? $15. Se eu tivesse que chutar. Então quanto isso vale? Sério? Quanto isso te custou? 12, eu nem sei. Então, não é que isso te custe 12, mas se você não ler, pode te custar 1 milhão. E talvez não seja 1 milhão, porque estamos falando de números grandes aqui, mas talvez te custe $100, certo? Investimento de $12, retorno bem interessante. Retorno. Esse livro vale 1 milhão, 100 mil por ano ou até mais. Se seguir o que ele ensina, você vai enriquecer de algum jeito. Lembre-se, talvez você não queira ficar rico. Eu quis e sou franco sobre isso, não tenho problema em dizer, acho o dinheiro importante. Eu queria ter dinheiro suficiente para fazer as coisas que eu queria quando eu quisesse, sem preocupações. E é isso. Não tenho medo de dizer, tive que mudar meu pensamento sobre isso. Tem uma afirmação que talvez você não queira que eu compartilhe, mas era sobre... Pode falar. Ok. Então a afirmação era que eu cresci com a ideia de que o dinheiro é a raiz de todo mal, o que nem é uma citação verdadeira. Isso foi mal interpretado por séculos, mas vamos deixar isso de lado. O dinheiro não é a raiz de todo mal. Isso simplesmente não é verdade. Ou o amor ao dinheiro, me desculpe, isso também não é verdade. Se você ler e realmente analisar, vai perceber que é assim mesmo. Enfim, não se deve amar o dinheiro. Você não faz isso. Como vai conseguir algo sem amar, certo? Então eu desenvolvi essa afirmação por conta própria, inspirado nesses caras. E a afirmação é a seguinte, certo? Eu amo dinheiro. Eu amo ganhar dinheiro. Eu sou uma máquina de fazer dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. Eu estou atraindo dinheiro para mim. Sim, eu estou. Obrigado por todo o dinheiro. E eu disse isso 1 milhão de vezes. E mudei meu pensamento sobre dinheiro porque ele é importante. Então, se vou ter essa causa aqui, agora, não estou ganhando com isso. Eu estou gastando dinheiro com isso. Pago mensalmente para manter o projeto Repense Você funcionando, o que me custa muito. Não entrarei em detalhes, mas... Sabe, o dinheiro é importante. E para aqueles do seu público que acham que não é, vocês estão cometendo um erro categórico, porque é importante. Assim como eu posso, se eu te perguntasse agora o que acha da sua casa, você diria que ama. Não é a mesma coisa? O que você acha do seu carro? Eu amo meu carro, cara. Que tipo de carro você tem? Eu tenho um Honda CR-V, Amo meu carro. Você gosta? Cumpriu o papel. Você ama ele? Eu gosto dele. Cadê o amor? Entendi, tudo bem. Você pode ser exatamente assim. Eu não sou muito fã de carros. Ei, o que você ama? Eu amo minha família. Eu amo a casa do meu amigo à beira do lago. Tenho um amigo que tem uma. É simplesmente a casa perfeita à beira do lago. Ilegal. Ilegal.
ilegal. Não podemos amar isso. Não podemos amar coisas materiais. É contra as regras. Por quê? Quem fez essas regras, você sabe? Então, é isso que estou dizendo. Eu amo isso. Onde fica a Casa do Lago? Fica em Atlanta. Uau. Onde estamos? I'm gonna We have blank on dealerships in Gainesville. Vou para os navios em Gainesville, esqueci o nome, vou ver depois. É o outro, não o Lanier, que é o maior. Eles ficam no segundo maior. Que é certo, acho que é basicamente onde fica o Lago Lanier. Legal. É, Qual o problema com isso? nada. É. Mas o legal disso é que é de graça, né? É de graça. Não custa nada para chegar lá, não custa nada para voltar para casa, e você não precisa comer enquanto está lá. Você não vai a nenhum restaurante. Então é de graça, né? Não, não é. A casa pode parecer de graça porque é do seu amigo, mas não é. Mas é isso que eu quero dizer, esse é o nome. Eu quero ter essa capacidade de receber as pessoas assim. E eles recebem esse amigo, esse parente, aquele parente. Esse é o objetivo. Então essa é uma das minhas metas. É. Isso vai custar dinheiro. Alguém vai te dar a casa no lago? Não, vai precisar de dinheiro. Alguém vai te dar isso? Não. Você vai andar na rua bem vestido e alguém vai te chamar. Ei, Aaron, quero te dar uma casa. Acha que isso vai acontecer? Provavelmente não. Mark Cuban provavelmente não vai te ligar hoje e dizer: Ei, Aaron, ouvi seu podcast. Tem uma casa no lago em Gainesville, Flórida, que vou te dar porque acho que você faz um ótimo trabalho. Mas isso provavelmente não vai acontecer. Se acontecer, seria ótimo, mas acho que não. Mas amar isso, por que isso é algo tão ruim? Quem está nos vendendo essas ideias? Tipo, eu amo dinheiro. Eu realmente amo. Aprendi com Jim Rohn. Acho que foi Jim Rohn. Eu adoro Jim Rohn, aliás. E eu posso te provar isso. Então, quando eu tiro minha carteira, eu tenho dinheiro na minha carteira. E acho que foi Jim Rohn quem me ensinou isso. Pode ter sido Zig Ziglar. Alguém ensinou. Quando você organiza seu dinheiro, ele fica organizado. Não posso inventar isso com respeito. A gente respeita o dinheiro, certo? Veja o que faço. 1, 10, 20. Olha como estão todos em ordem, né? E então, ao invés de amassar e tal, olha, isso foi uma coisinha que eu aprendi. E eu comecei a fazer isso. Não era como se fosse, você fez isso, então você vai ficar rico. Mas me fez pensar sobre respeitar o dinheiro, sobre respeitar o fluxo de caixa, sobre respeitar a contabilidade. Então isso é uma coisinha que todo dia, porque você mexe na sua carteira todo dia. Se você vai no posto de gasolina, você pega seu dinheiro, paga pelo que comprou, e aí tem que arrumar de novo, com respeito. Com respeito. Então tem uma maneira interessante de ver isso, sabe? Se você está tentando construir um negócio, não é como virar uma chave. Não é uma única mudança. São milhares de microajustes. E alguém vê, sabe, o ponto A e o ponto B que foram alcançados. No seu caso, alguém pode ver a falência ou uma situação iminente, como em concessionárias. Mas há 1000 ajustes diferentes. E o que eu também estou ouvindo é que a sua forma de enxergar o relacionamento com o dinheiro, o relacionamento com a riqueza e esse tipo de ideia é que um dos pequenos ajustes é como você organiza o seu dinheiro na carteira. Um ajuste é passar de não ter uma afirmação para ter uma. Podemos continuar falando sobre outros ajustes. Com certeza. Sim. Acompanhe isso, é como se você quisesse cuidar da sua saúde, uma coisa muito boa e simples que você pode fazer é se pesar todos os dias. Sim, isso seria uma coisa. E ao mesmo tempo ficar nu em frente ao espelho. Então dê uma olhada, como eu estou. Sim, está tão bom. Bem, o que você vai fazer a respeito disso? Sim, em casa, não no shopping. Você pode fazer isso no shopping. Eu posso ter problemas, talvez por alguma lei. Provavelmente estou brincando, mas em casa tudo bem. Agora, ficar nu em frente ao espelho, será que devemos? Acho que sim. Acho que se grande parte da população americana ficasse nua na frente do espelho, quero dizer, nem todo mundo vai. Algumas pessoas são iludidas. Mas algumas pessoas vão dizer, uau, o que foi que aconteceu comigo, sabe? Eu te disse isso, certo? Donuts não são comida saudável. Pizza não é comida saudável. Fritos não é comida saudável. Então eu tenho que parar de fazer isso. Eu tenho que começar a comer brócolis. Fui à loja ontem e comprei kombucha. Não comprei Coca-Cola. Kombucha é uma bebida probiótica, ótima para Jim Short, 122 anos saudável e feliz. Anos incríveis e relaxantes na varanda aos 94, conversando com você, minha filha Kate, Lila e meu bisneto. Não quero perder isso, certo? Você acha que eu pensei nisso até o fim? E você acha que vou continuar? Sim, com certeza.
Então, nós terminamos todas essas entrevistas, Jim, com um desafio para o público. É algo que eles podem colocar em prática no dia seguinte, na semana ou no mês. Você já nos deu várias dicas ao longo desta entrevista, mas sabendo que essa é a última chance de falar com eles, o que você gostaria de dizer? Qual é o desafio pessoal prático que você gostaria de propor para o público? Quanto você pagou por esse livro? Eu diria que foi $12, talvez $15 só para garantir. Beleza, então o que eu quero que o público faça é que vocês comprem esse livro por $15. E na verdade são 2 livros. Tem um livro aqui atrás que na verdade é ainda melhor. É sobre como conseguir o que você quer. Mas olha só que interessante. Como conseguir o que você quer? Bom, eu quero saber isso. Como eu consigo o que eu quero? 122 anos, saudáveis, felizes, verdadeiramente incríveis. Como eu faço isso, certo? Meu primeiro desafio é conseguir esse livro. Na verdade, tenho 3 desafios. Certo? Pode trazer. Na verdade, são $10. Na verdade, $10. Vou levar 2. Então, número 1, quero que você compre o livro por $10. Número 2, quero que você leia 3 vezes. 3 vezes. Quero que você pegue uma caneta, um lápis, um marcador e quero que você realmente disseque esse livro. Vou te passar meu e-mail. jimshork1957@gmail.com. Pode colocar nas notas do episódio, Aaron. Ótimo. E quero que você me envie um e-mail com quaisquer perguntas ou discordâncias, qualquer problema que você tenha com o livro. E então vou fazer um vídeo ao vivo no Facebook, baseado nesses e-mails que eu receber com o desafio. Certo? Eles vão dizer sim, aqui está o que Aaron disse sobre isso. E aqui está como eu analiso isso. E aqui está o que Hannah disse sobre isso. E aqui está o que eu penso sobre isso. Não, Hannah, você entendeu errado. Você não pegou isso e interpretou errado, certo? Eu conheço esse livro muito bem. Este é meu desafio. Pegue o livro, leia-o 3 vezes e me mande um e-mail dizendo que eu estou falando besteira. Beleza, eu aguento. Sou vendedor de carros, tenho casca grossa. O próximo passo talvez seja o mais difícil. Ei, eu adoraria isso. Pode dizer que eu estou falando besteira. Discorde de mim. E aliás, você, como eu esperava, não tinha absolutamente nenhuma chance de aceitar meu desafio. Qual era o meu desafio? Me impeça. Você, Eu sabia que você não iria. Talvez na próxima. Duvido. Eu sou vendedor de carros. Eu me movimento rápido. Entro e saio, cara. Não, você não vai me pegar. Bem, eu vou aceitar esse desafio em algum momento no futuro e a gente vai fazer isso de novo. Mas eu agradeço por você ter tirado um tempo. Não, cara. Eu amo você, cara. Eu amo vocês. Ótimo estar aqui. Tivemos uma conversa profunda com Jim Shorty. Tenham um dia fantástico e obrigado por assistirem até o fim da entrevista. Se gostou, confira nossa entrevista com Jason Wolf, que foi de morar no carro a vender uma de suas empresas por $120 milhões